aquele bom dia sempre muito especial. 6 partidas abrem hoje a 4ª rodada do Brasileirão, com destaque para o eletrizante duelo entre Palmeiras e Fluminense. Jogo que marca o reencontro de John Arias com o tricolor das Laranjeiras. Em Belém, o meu Inter tenta sair do Z4 contra o Remo. No Paraná, o Coritiba encara o São Paulo, que chegou desfalcado de Danielzinho. Sem Arthur, o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro. Já o Bragantino recebe o Furacão. Na Europa, mais 4 equipes garantiram presença nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Entre elas, os noruegueses do Bodo Glimt, que fizeram história ao eliminar a Inter de Milão. Pela Copa do Brasil, o Fortaleza avançou com uma virada emocionante sobre o Maguari de Pernambuco. Já na pré-Libertadores, Botafogo e Bahia precisam reverter as derrotas para o Nacional Potosí e O'Higgins. E no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians apimentam o Clássico Nacional com o duelo entre Tite e Dorival Júnior. Para você encontrar o Corinthians, é uma história muito forte por lá. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Essa é a minha resposta. Meu coração pediu para eu vir para o Corinthians. Esperei essa oportunidade minha carreira toda. Todo clube, quando eu trocava, eu ficava ansioso. Falei, será que o Corinthians vai ligar? Creo que el equipo está funcionando muy bien. Como quiere el profe, creo que estamos haciendo bien las cosas. Como dijiste vos, el profe cada entrenamiento siempre habla como quiere que el equipo juegue. Yo creo que estamos haciendo bien eso, estamos entrenando bien, jugando bien, eso es lo más importante. Expectativa muito alta, né? Diante de uma grande equipe que vamos enfrentar, né? Estamos numa sequência boa, né? E que possamos ir para São Paulo e buscar os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é muito importante a regularidade, então a gente precisa mais uma vez pontuar fora de casa, buscar os 3 pontos para que a gente possa estar o mais próximo ali do G4, sempre dentro dessa posição ali para estar brigando por títulos esse ano. Agora nos coloca próximo do G4, né? Então é um confronto muito importante aí, um jogo difícil, né? A equipe do São Paulo sempre é um adversário difícil, mas jogando em casa a gente vai ter que se impor, colocar o nosso ritmo forte para que a gente possa conseguir essa vitória e continuar crescendo dentro da competição, como eu falei, mirar essa parte de cima da tabela onde o Curitiba merece estar. E assim, meio que de repente, ela voltou à Série A. Empolgação, adrenalina, tem cada jogo interessante. Por exemplo, o Palmeiras recebe o Fluminense, 2 equipes super bem avaliadas neste começo de temporada, não apenas pelos elencos, mas pelo futebol praticado. Edu Dracena, a perguntinha é bem básica. Tem favorito para esse duelo? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Renata, vou ser bem sincero, não tem. Olha! Não tem, porque o Fluminense vem fazendo uma temporada muito boa, uma parada duríssima para o Palmeiras hoje. O Zubeldia conseguiu armar muito bem a sua equipe. Agora o Palmeiras, com a sua força, e tomara que o John Arias estreie como titular, aí sim o Palmeiras pode ter condições de vencer o Fluminense hoje. Ronaldão, seguindo nessa batida, primeiro bom dia. Quero saber se tem favorito entre Cruzeiro e Corinthians hoje lá em Minas. Ah, bebida Renata, bom dia você, bom dia seus cavalos, porque é o maior de Minas contra o maior do mundo. Então, hoje, hoje vai ser uma doideira. E do lado, o gigante Cássio, e do outro lado, o monstro sagrado. Tite e Dorival. Hugo, e o Dorival e Tite. Quer dizer, o jogo vai ser maravilhoso. 2-0 pro Corinthians, fechou, tá tudo certo. Pronto, eu fico feliz. Olha, o São Paulo, há 7 jogos, tá aí, só mandando ver e mandando bem, não é? O Coxa foi eliminado do estadual, só que perdeu nos pênaltis, não no tempo normal. Então é um duelo de times que não perdem, Cicinho. Estou falando de Coritiba e São Paulo. Bom dia! O tricolor paulista vai seguir a mesma batida ou tá pensando mais no estadual? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amiguinhos. Na verdade, o São Paulo, ele tá meio que guloso. Ele tá pensando em tudo. Guloso. Viu? Ele quer encher a pança. Que é isso, sim? Eu gosto da confiança. Tá bom, tá bom. Quem tá sério no guloso? Eu não sei que vocês estão maldosos, mas o grande perigo, Renata, é
a desclassificação do Coxa, né? Se o Coxa tivesse na final do estadual e disputaria, né, no caso contra o Atlético Paranaense, que também não classificou, talvez o São Paulo pegaria um Coxa mais tranquilo. Mas dessa vez vai ser duro, pai. Que coisa, hein? É bom esse tal de Brasileirão. Que momento, hein? Que a gente fala assim, puxa, passou tão rápido, velocidade máxima. Isso já me lembrou que a Fórmula Indy está de volta aqui na Band. Tem presença brasileira e as emoções estarão disponíveis aqui na nossa emissora para você. Já já, lá no YouTube, o duelo entre duas equipes que precisam da recuperação, Bragantino e Atlético Paranaense. Nesse ano tem brasileiro estreando na Fórmula Indy. Caio Collet, 23 anos, é piloto da AJ Foyt e foi vice-campeão da Indy Next no ano passado. Ele, que já passou pela Fórmula 3, sempre teve o automobilismo no sangue. Seu pai, Carlo Collet Jr., é heptacampeão do Rally dos Sertões. E nesse domingo você confere a estreia de Caio no Grande Prêmio de São Petersburgo. Conto com a sua torcida aqui na tela da Band. E ainda no ritmo da pré-Libertadores, o Bahia hoje, com o apoio do seu torcedor em casa, tenta reverter a vantagem de 1-0 dos adversários chilenos do O'Higgins. Jogo mais importante do ano até agora. O Bahia pode dar adeus ou garantir a classificação para a última etapa antes da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 7 da noite dessa quarta-feira em uma Fonte Nova que vai pulsar com mais de 40 mil torcedores. Grandes times são assim, né? É a torcida que está sempre junto com a gente, quer ver o time vencedor, nós também. Vamos tentar e fazer o nosso melhor na quarta-feira para colocar o Bahia na próxima fase. O duelo de ida derrota por 1-0 com esse golaço de Francisco Gonzalez. É um 1-0 que em Copa Libertadores acontece bastante e que nós temos que estar preparados para reverter e contamos muito com o apoio do nosso torcedor e temos que fazer um jogo bem superior, bem melhor ao que foi no dia de hoje fora de casa. Para reverter o placar e ir adiante na competição, o Bahia precisa vencer por 2 gols de diferença. Se ganhar por 1, a decisão vai para as penalidades. Por isso, Rogério Ceni treinou cobranças de pênalti nas 2 últimas atividades antes do confronto. Essa semana, o técnico ganhou um desfalque importante. Gilberto fez uma cirurgia de apendicite e não deve ser opção. Roman Gomes, titular da lateral direita no primeiro jogo, deve ir a campo de novo. Michel Araújo, Juan Pablo, David Duarte e Canu, em tratamento, não treinaram e Rezende trocou o esquadrão pelo futebol chinês. A boa notícia é o retorno de Everton Ribeiro, fora do duelo de ida por suspensão. Acredito que temos que fazer o nosso jogo, né? Focar totalmente no que a gente pode fazer, esquecer árbitro, esquecer catimba se tiver, focar no que a gente tem que fazer, no que a gente vem treinando. Contar com a nossa torcida novamente, com o apoio, com a vibração deles. Já o O'Higgins é o 11º colocado do campeonato chileno e vem de derrota por 1-0 para o Colo-Colo após vencer o Bahia. O que nós precisamos é ter uma média do time que jogue do que ele normalmente joga dentro da Fonte Nova, em especial, para a gente conseguir vencer esse jogo. E eu tenho confiança e acredito muito na força da nossa torcida para criar a atmosfera necessária para esse jogo de volta. 1-0 é uma boa vantagem, sempre é importante vencer, ainda mais quando você faz um duelo em casa. E este foi o caso do O'Higgins. Só que tem um detalhe, o Bahia jogando lá com a sua torcida, com o time mais completo, a volta do Everton Ribeiro. A gente sabe, Ronaldo, que é uma equipe mais forte e tem tudo para reverter. Eu ainda acredito que possa avançar de fase, sim, a equipe do Ceni. E a torcida vai fazer toda a diferença junto com o Everton, porque o Everton vai ser esse cara que vai pisar na bola, vai pifar essa bola para os atacantes, pelo menos chegarem na cara do gol. Adoro essa expressão. Porque quando foi lançado aqui, você falou e eu guardei, né, menina? E o Everton vai ser esse cara, Cicinho, que vai pisar na bola, vai ditar o ritmo. E a torcida do Bahia agora, meu pai do céu, vai meter fogo e o Bahia vence esse jogo e passa para a próxima fase. E um jogador que eu acho muito importante no time do Bahia é o Juba. E ele não foi bem na partida. Aliás, o time não foi bem no jogo do Chile, Edu. Só que agora tem a chance de reverter.
Um placar de 1-0 vai para pênalti. Se fizer uma vantagem maior, é o ideal. O Bahia é uma equipe que, na minha opinião, ela está madura para poder passar por esse tipo de provação. Está madura e muito bem treinada pelo Rogério Ceni, Renata. A gente sabe que esse jogo, o Bahia não jogou realmente bem. Todos os jogadores não conseguiram se encaixar dentro do jogo. O resultado é até bom, porque poderia ter sido pior, né? Aquele gol anulado. Mas eu entendo que jogando dentro da sua casa, na Fonte Nova, o Bahia é muito forte. Como o Ronaldo acabou de falar, a torcida vai ser fundamental para que dentro de campo eles possam passar tranquilidade, porque você não pode querer acelerar tanto o jogo, até porque é um placar mínimo. 1-0 vai para os pênaltis. Então tem que ter paciência e os jogadores do Bahia, na minha visão, é bem melhor do que a equipe do O'Higgins. Cicinho também, no primeiro jogo, ele fez uma modificação, o Rogério Ceni, no primeiro tempo. Tirou o Eric, colocou o Caio Alexandre, porque ele estava sem o Everton Ribeiro e precisava ganhar espaço no meio-campo, articular melhor o jogo, o que estava bem complicado para o Bahia. Agora, não dá para errar. É já pensar bem nessa escalação, definir uma formação e partir para cima desde o começo do jogo. Exatamente. O Rogério Ceni conhece muito essa competição, né? O Rogério é um vencedor e quer transmitir isso e também passar essa tranquilidade para os jogadores. O que é muito importante nessas competições sul-americanas, Renata, é você saber fazer falta e não ter receio de fazer falta, porque a arbitragem é diferente. Então, o Bahia é uma equipe que joga e não pode deixar o adversário gostar de contra-ataque, por exemplo. Então, o Rogério vai blindar muito isso. Eu acredito que o Bahia passa, sim, e vai contar com o apoio do torcedor, o fator campo. Eu creio que o Bahia vai fazer um jogo melhor do que foi lá, porque se jogar daquele ritmo lá, dificilmente vai passar. Facilidade não é uma palavra que combina com o Libertadores. A gente sabe que o Botafogo teve ainda um obstáculo superior à altitude, só que agora é no tapetinho. O Anselmi tem alguns desfalques, mas o Botafogo, na minha opinião, tem tudo para passar pelo Nacional Potosí. Noite de decisão. No estádio Newton Santos, só a classificação interessa. E mais do que nunca, a força da arquibancada é vista como combustível essencial para empurrar o Botafogo rumo à vaga na terceira fase da Libertadores. E acho que precisamos de estar juntos, mais juntos que nunca, e que nossa torcida, estou seguro que na quarta vai estar conosco. Na altitude de Potosí, na Bolívia, o alvinegro perdeu por 1-0 para o Nacional Potosí. Agora, diante da torcida, vai ter que correr atrás do resultado para garantir presença na próxima fase da competição continental. Para avançar direto, o Glorioso precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Vitória por 1 gol leva a decisão para os pênaltis. Quem sobreviver ao confronto encara o vencedor da partida entre Argentinos Júniors e Barcelona de Guayaquil. No último sábado, pela Taça Rio, o Botafogo poupou os titulares contra o Boa Vista. Mesmo com o time alternativo, conseguiu encerrar a sequência negativa de 6 derrotas consecutivas e ganhou fôlego para a decisão. A tendência é força máxima. O técnico Martim Anselmi deve mandar a campo o que tem de melhor. Fora das 4 linhas, a situação envolvendo o norte-americano John Textor segue indefinida. O empresário foi afastado oficialmente do comando da Eagle, grupo que controla o Botafogo. Apesar disso, o comando do Alvinegro segue inalterado e Textor continua à frente da equipe carioca. Em nota, John Textor disse que o resultado dessa decisão é uma guerra civil e reforçou que continuará lutando pelo controle administrativo da Eagle. Ele foi afastado depois de promover uma reorganização interna. Eu estou esperando até hoje que ele prove que aquelas denúncias contra a idoneidade do Campeonato Brasileiro, até hoje ficou por isso mesmo, não é? Nunca provou nada, levantou uma lebre, falou de arbitragem, deixou por isso mesmo. Tem hora que as pessoas precisam ter limites. Impunidade. Bom, vamos falar de campo, de Libertadores, da bola rolando. O Botafogo, na minha opinião, ele tem problemas. Não foi bem no estadual, Ronaldão. Não é uma equipe que está 100%. Perdeu o clássico agora para o Flamengo, não é? Não foi bem diante dos adversários mais tradicionais, mas, na minha opinião, tem que ser favorito. O Potosí não é um time de primeira linha, mas conta com altitude, agora é diferente. Potosí é altitude, né? E o que está faltando também para o Botafogo é a atitude. Porque, além de ter essa reformulação, muitas trocas, você acabou de falar tudo, o próprio comando é questionável,
lá em cima, o comando é questionável, aí vem pro treinador, bate nos jogadores, os jogadores pensam só em tentar uma venda, não pensam praticamente no clube. Essa é a impressão que a gente tem. Eles podem mudar isso hoje. Pelo menos tentar alguma coisa com time ruim. Esse Potosí é ruim. A altitude lá arrebentou, mas esse time do Potosí é muito ruim. Aqui tem que dar uma goleada e mudar essa história. Pensar no Botafogo em si, porque agora a turma pensa só em um novo contrato, sim, pensa em jogar fora. Não, e o Botafogo, gente? O Botafogo é grande. Tem que pensar no Botafogo. E pensando assim, deve golear hoje. Cicinho, eu fiquei empolgada com aquele 4-0 do Botafogo para cima do Cruzeiro no segundo tempo, começo de Brasileirão. E de lá para cá não aconteceu muita coisa. Fez um jogo super eletrizante com o Grêmio, um 5-3, só que vale permanência ou não na Libertadores. E para quem não lembra, quando o Botafogo conquistou esse título, que é o mais importante da história, ele veio de uma pré-Libertadores. Exatamente, Renata. E esse Botafogo dos 4-0 em cima do Cruzeiro é o que o torcedor quer ver, né? Então, o que nós estamos vendo é um Botafogo. O Ronaldo bateu numa tecla que me fez refletir exatamente isso. Parece que os jogadores estão usando o Botafogo como um trampolim, não estão querendo fazer história no Botafogo, mas quer usar o Botafogo simplesmente para ir para outro time, até porque o que vem de cima é o que dá para perceber, um Botafogo para fazer dinheiro. E não é dessa maneira. O Botafogo tem um torcedor apaixonado que quer ver um time que entra em campo, que honra a camisa e que joga por prazer. Quando o Botafogo joga com vontade, é aquele Botafogo que nós vimos, porque tem jogadores para desenvolver aquele papel que fez contra o Cruzeiro. Mas quando eles não estão a fim de jogar, aí é esse Botafogo que oscila muito e que fica totalmente aberto e que pode ser surpreendido por uma equipe de baixo nível, como nível técnico que eu falo, né? Como é esse Potosí. E hoje tem as expectativas do Correia e do Arthur Cabral que voltem e, quem sabe, Danilo também, né? Tá sendo preparado para isso. Bom, quero mostrar a rodada do Campeonato Brasileiro. Tabela? É a quarta rodada, não é a tabela ainda. Por enquanto, é só o calendário da competição. Hoje nós teremos Bragantino e Atlético Paranaense no Cícero de Souza Marques, 19h, mesmo horário para Remo Internacional. Bruno Arleu vai apitar? Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu? E aqui é Wagner do Nascimento Magalhães, hein? Tudo só árbitros do Rio de Janeiro para começar a história. Aí Coritiba e São Paulo, Wilton Pereira Sampaio, Couto Pereira, 19h30 é o horário. Seguimos com Cruzeiro e Corinthians, Ronaldão. Quem apita esse aí? Quem apita? Davi de Oliveira Lacerda. Quem? Do Espírito Santo. Aquele que apitou, acho que o Inter e Palmeiras há poucos dias. Não, foi bem, foi bem. Não vai reclamar já da arbitragem. Não vai reclamar da arbitragem, Renato. Palmeiras e Fluminense é o Felipe Fernandes de Lima, o mineiro. E aí, Grêmio e Atlético Mineiro na Arena do Grêmio, 9h30 da noite. Aqui o Klaus apita. E amanhã, Santos e Vasco na Vila Belmiro. Quem apita? Rafael Klein. E tem 3 jogos adiados. Lembrando que o Flamengo só vai enfrentar o Mirassol numa outra oportunidade. A mesma coisa para o jogo do Bahia com a Chapecoense. E também Botafogo e Vitória. Todos eles envolvidos em competições sul-americanas. Então, em outra data, ainda não há uma definição sobre quando eles vão acontecer esses jogos, não é? Bom, vamos lá então para falar de 2 times que estão sempre em alta. Palmeiras e Fluminense, hein? O Palmeiras, com aquela dúvida, será que o John Arias vai ser titular contra o ex-time? E o Fluminense é uma equipe que tem jogado um futebol redondo, não é? O Serna aparecendo hoje, não vai ter o Canóbio. Como é esse tal mundo da bola, né? Pode ser que ele faça sua estreia como titular logo contra o Fluminense. No Flu, foi o comandante de um time campeão da Libertadores. Depois voou e voltou ao futebol brasileiro e está justamente do outro lado. John Arias entrou em campo aos 32 do segundo tempo contra o Capivariano pelo Campeonato Paulista, no jogo que valeu vaga para a semifinal. Sofreu o pênalti que deu origem ao 3º gol do time. Como veio a peso de ouro 25 milhões de euros, não veio para ser banco. Agora depende do Abel. O português deve colocar força máxima em campo, mesmo tendo o São Paulo no final de semana pelo Paulistão. Assim, a formação deve ser a seguinte: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Marlon Freitas, Andréas Pereira,
Alan ou John Arias e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Do outro lado, teremos um time com uma sequência e tanto, 8 vitórias e 1 empate nos últimos 9 jogos. Luiz Ubeldia não terá apenas Canóbio, que foi expulso na vitória no clássico contra o Botafogo. Savarino deve entrar no lugar dele. A formação deve ser Fábio, Samuel, James, Freitas e René. Bernal, Lúcio Acosta e Martinelli, que acaba de renovar contrato até 2030, Savarino, Serna e John Kennedy. Nos 2 últimos confrontos, o Palmeiras se deu melhor que o Fluminense. Ganhou no Rio de Janeiro por 2-1 e empatou o jogo da volta como mandante 0-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora, os 2 invictos neste começo de Brasileirão têm campanhas idênticas, 2 vitórias e 1 empate. A diferença está no saldo de gols, por isso o Palmeiras é o líder e o Fluminense está em 3º lugar. 90 minutos podem mudar tudo. Na questão de otimismo, estamos em empate. Ese equipo fluminense está jugando bien, creo que está ganando todos los partidos. Pero bueno, nosotros también estamos bien. Obviamente no estamos pensando mucho del equipo rival, solamente en nosotros, porque estamos entrenando bien, nos estamos preparando súper bien para el partido. A expectativa é muito alta, né? Diante de uma grande equipe que vamos enfrentar, né? Estamos numa sequência boa, né? E que possamos ir para São Paulo e buscar os 3 pontos. Arana está brigando pela titularidade em um Fluminense que está encaixado com o comando do argentino Luiz Ubeldia, que outro dia saiu da casinha pelo Campeonato Carioca. Mas a grande dúvida e interrogação de logo mais, às 21h30 em Barueri, é mesmo um tal colombiano de 28 anos que custou uma bala e brilhou no Fluminense. Será que ele vai ser titular do Palmeiras pela primeira vez contra seu ex-clube? É um baita ingrediente a mais, é ou não é? Nivaldo Decilo, é um baita ingrediente a mais. E nada mais motivador do que enfrentar o ex-clube. Porque naquela hora de fazer o gol, o jogador vai lá e faz, só não comemora ou mostra respeito. Mas eu imagino que num segundo jogo, se o John Kennedy puder ser titular enfrentando o Fluminense na casa do Palmeiras, que não é bem a casa do Palmeiras, porque não é o Allianz Parque ainda, mas nos domínios do Palmeiras, seria para o jogador incrível. Qual jogador não quer isso, Cicinha? Exatamente. E quando eu vejo aí falando desse tempero, e que tempero, hein? Poxa, tempero colombiano nesse caso. Você tem um John Arias, o que ele fez aqui no Fluminense. E não desaprendeu a jogar futebol. E a gente tem que bater na mesma tecla. Ele está chegando num time que já está montado. Então, o grande jogador, quando ele chega para jogar com grandes jogadores, é muito mais fácil do que você chegar num time que está se montando, um time que está tentando encontrar o melhor futebol. Então, a chance de dar certo é 100%. E o Fluminense que vai sofrer com isso, né? Porque esse cara aí, ele decide partida mesmo. Edu, eu imagino que você também queira ver o Arias desde o princípio da partida. É um jogador que pode fazer a diferença contra o ex-clube. Mas o Abel Ferreira, eu tenho certeza que ele pensa nesse jogo e, ao mesmo tempo, pensa no clássico do final de semana. E aí ele vai tentar equilibrar tudo isso. Equilibrar, e aqui o Edu Ferreira aqui, entendeu, Renata? O Edu Ferreira, o Edu Ferreira aqui. Claro, eu respeito a hierarquia, respeito o processo, mas quando você contrata um jogador do nível do John Arias, você não pode deixar ele no banco. Até mesmo os jogadores que estão hoje no Palmeiras sabem que ele veio para ser titular. Então não é questão de você chegar e vou colocar um cara que eu não conheço e tal e tirar o Maurício ou o Alan, qualquer atleta que for, que vai ficar chateado. Então, respeito tudo isso aí, mas a gente sabe que ele tem que entrar, tem que ser titular. E eu entendo assim, o Abel tem o comando do elenco, do plantel, todo mundo ali. Agora, eu, Edu Ferreira aqui, colocaria para jogar titular hoje o Abel Ferreira. É bom ter opções, hein? Quantos times não têm essa chance de escolher entre os melhores, e o Palmeiras tem um elenco bem vasto. Ronaldão, seguinte, se por um acaso, nesta partida entre Palmeiras e Fluminense, alguém for vencedor, será líder da competição.
Aí, claro, vai depender de saldo de gols, ou São Paulo, o Bahia não joga, enfim. Mas se um empate acontecer e o Corinthians ganhar, por exemplo... Você vê. Bebida Renata, que coisa, né? Depois de começar... Você já tá fazendo essas contas? Então, a gente tava até batendo um papo aqui, eu cá com os meus botões e com vocês conversando também. Mas conta não, senão você vai ficar devendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O ano está sorrindo para o Corinthians, que já começa com o título da Supercopa, Cicinho. E você lambendo o dedo, e falando coisas aí que a gente não merece nem ouvir as coisas que você fala. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse empate Palmeiras e Fluminense vai cair muito bem para o Corinthians. É isso que eu quero dizer. Esse empate, você decreta o empate, Já então. está decretado. A partir de agora, 11h40 da manhã, o empate está decretado. O Corinthians tem que ganhar o jogo do Cruzeiro, do Mas não Cabuloso, lá no Mineirão porque ainda. a intenção dele é os times não se desgarrarem, entendeu? Não, então, o Palmeiras vai empatar com o Fluminense e o Corinthians vai perder pro Cruzeiro, então vai continuar. E vou dizer mais, hein? Vou dizer mais. Nós vamos com um time misto para jogar lá. Porque eu não podemos com força máxima. Então vai perder de pouco, então. Eu vou com força máxima. Bom, já que falamos em Corinthians, o jogo é Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro mal na tabela, lá junto com o meu Colorado, precisando urgentemente dos 3 pontos. Tem o Caio Jorge voltando, por exemplo. E o Corinthians vem de uma maratona bem Você desgastante tá torcendo pro Corinthians hoje também, né, Bebida? Porque se o Cruzeiro vencer... Eu acho que eu tô torcendo pro empate também, que nem você. Você gostei, não sei. Aí passa o Inter. Vai virar a chavinha hoje. Quem? Se o Cruzeiro empatar... Não, mas o Inter joga também, né? O Inter pode fazer vai essas perder pro Remo. Bom, o assunto Vai agora tomar é remada. Cruzeiro e Corinthians. E tem de um lado Tite, de outro Dorival. Tem Gigante Cássio, tem Hugo, tem um monte de atletas. Olha o Remo, bebê, olha o Remo. Tite e Corinthians vão se enfrentar pela 3ª vez desde que o técnico deixou o clube. Juntos conquistaram 6 títulos, com 2 brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial. E desde a separação estão empatados, com 1 vitória para cada lado. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Essa é a minha resposta. Mas dessa vez ele tem com quem dividir os holofotes. De olho na convocação para os amistosos de março, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, também estará no Mineirão, analisando nomes como Gerson, Caio Jorge, Fabrício Bruno e Hugo Souza. Do lado do Cruzeiro, Tite deve armar o time com Cássio no gol, William ou Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique na defesa, Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira e Christian ou Arroio no meio-campo, e Caio Jorge no ataque. Tendência de força máxima para deixar a lanterna do Brasileirão, mesmo com a semifinal do Mineiro no sábado contra o Pouso Alegre. No jogo de ida, a Raposa venceu por 2-1 fora de casa. Pensando na semifinal do Paulista contra o Novo Horizontino neste sábado, o Corinthians deve ter um time misto no Mineirão. Dorival deve escalar Hugo Souza no gol, Pedro Milans, André Ramalho ou Gabriel Paulista, Choca e Henri Leri na defesa. No meio-campo, Carrilho ou Bidon, Charles ou Ranielli, Alan e Garro. E no ataque, Vitinho ou Memphis e Guinegão. Indo para o 5º jogo com a camisa alvinegra, o volante Alan só foi apresentado ontem, junto com o marroquino Zacaria Labiat, que ainda não está disponível, e admitiu que está vivendo um sonho no timão. Meu coração pediu para eu vir para o Corinthians, esperei essa oportunidade minha carreira toda. Todo clube, quando eu trocava, eu ficava ansioso, falei, será que o Corinthians vai ligar? E aí, quando surgiu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Labiat fez carreira no futebol holandês, mas também tem passagens por Portugal, Inglaterra e China, onde atuou pela última vez em novembro. E agora, sem entrar em campo há 3 meses, ele segue aprimorando a parte física, mas já projeta uma data para estar à disposição do técnico Dorival Júnior. I have training now for 2 weeks on my physics, training hard. And I think, like, I'm an experienced player, so I know how my body feels. I think I will be ready for next week.
O marroquino só respondeu as perguntas em inglês, mas o mais importante do português ele já mostrou que sabe. Vai, Corinthians! Ó, ensinaram bem, hein? Gostou, Rona? Pelo menos é carismático. Carismático. O Memphis ensinou bem ele, chegou hein? com um aval do Essa carinha, Memphis Depay, ele chegou e vai com o... Ô, Palminha, para que saia. Chegou com o aval do staff do Corinthians, que não vem falar que é só o Memphis, não. E quando passaram também pro Dorival, o Dorival falou, eu quero o Alisson. Os caras falaram, o Alisson não dá lá. Então, vamos pegar mais um cara aqui para ataque, para ajudar, para dar coisa de talho. Tá aqui o scout do menino, porque mostraram o scout do menino pro Dorival. Tá aqui o scout, olha lá. Assistência, passe, gols, jogou junto, jogou tal, jogou aqui. Então foi assim que foi feita a contratação. Passei no parque, E agora ele chegando dando esse grito aí no meio da sala, assustando todo mundo. Vai, Corinthians! Esse menino não... E se fizer gol, pode vir aquele jogo aberto que não. Vai ter surpresa. Eu tenho aquela perguntinha. O doutor Marco Aurélio Cunha diz que quando o cara é top, é reforço. Quando o cara é uma aposta, é contratação. Esse aí é reforço ou contratação? Esse aí é reforço, Guilherme. É reforço no setor. Ainda mais porque o Yuri. Mas foi reforço pra ajudar o Memphis ali no back vocal das baladas, Cicinho? Pra andar na favela, segurança o Memphis não não canta rap? Canta. Então, talvez é o back vocal dele, é de reforço. A dupla. Vai, Corinthians! Tunique tá Vou chamar o Rafinha pra tocar cavaquinho com ele lá. Turista holandês e turista marroquino. E falar o Cicinho, viu? Edu Dracena, o Cruzeiro precisa do resultado. Mal na tabela até agora. Não teve aquele desempenho nem perto do esperado. Mas algumas coisas são positivas. A volta, principalmente, do Caio Jorge, que é o artilheiro da equipe. Eu acho que a dupla de zaga também, quando a gente fala em Fabrício Bruno e Vidalba juntos, ela funciona muito bem. Eu gosto do Kaique ali na esquerda. O meio-campo a gente já conhece, já sabe que funcionou muito bem com o Léo Jardim, ali com o Lucas Silva sendo titular ao lado do Romero. Aí ele pode decidir depois o que vai fazer. Tem o Matheus Pereira, que é o articulador. Mas a pergunta... Foi muito importante. O Tite colocando o Lucas Silva novamente como titular ao lado do Lucas Romero, porque esse meio de campo, essa dupla funcionou muito bem o ano passado. Esse ano o Tite estava tentando colocar o Gerson mais ali, mas viu que não está dando conta do recado. Então eu entendo que o Cruzeiro, pela característica dos jogadores, né, e pelo que foi implantado ano passado com o Léo Jardim, um time muito aguerrido, um time que joga com rapidez, joga no contra-ataque, o Tite já é aquele cara que já mais cadencia o jogo, já tem aquele toque de bola, prioriza bastante a questão defensiva, coisa que também não está acontecendo. Ele joga 1-0, né? Mas só que a defesa está tomando muito gol, então tá acontecendo alguma coisa ali, viu, Ronaldo? Tem que ter mais entrosamento. Agora, eu acredito também pelo retorno de alguns jogadores importantes, como o Vidalba também. Então, eu vejo assim, as características, de repente, do treinador. Então, para que você, de repente, se enquadre nessa característica, depende de tempo. Mas só que futebol não tem tempo, principalmente um time grande como o Cruzeiro. O Arroio também vai estar à disposição. Mas eu quero falar do lado corintiano. E para os dois lados, uma dica. Carlo Ancelotti estará acompanhando a partida no Mineirão. Vai lá ver o Hugo, né? Ele vai lá ver o Hugo. Eu acho que ele vai ver o Fabrício. Vai ver o Bidu. Hugo, com certeza. Vai ver o Bidu, o Mateuzinho. O Caio Jorge, com certeza, também. Gerson, com certeza. O Gustavo Henrique. Um zagueiraço, velho. Tem opções pro Ancelotti. Então todo mundo vai ter que jogar mais, porque o comandante estará lá. Vai ver o Zacarias vai jogar? Não, o Zacarias não é brasileiro. Não, mas o Zacarias vai jogar? Não, ainda não, né? Você cravaria Bidu na seleção brasileira? Olha, esse menino, eu não cravo, porque eu só cravei o Hugo até agora. Mas ele vai ser bem olhado ali, bem visto pelo Ancelotti. O Ancelotti tem o olho... E o Bidu é além do ex. Vocês estão sabendo? Estão sabendo, né? O Biduzinho vem da onde? Já passou pelo Cruzeiro. Então, aí ele vai além do ex e esse menino vai fazer a diferença e o Ancelotti vai ver com bons olhos. Ele e o Mateuzinho. Quando nós colocamos aqui a prévia com o Pedro Milanes. Então, há uma possibilidade do Dorival mesclar a equipe, não entrar com aquele time completamente titular dos que estão disponíveis,
mas fazer uma mescla, já pensando na partida contra o Novo Horizonte. No sábado, né? E o Corinthians está reclamando muito da data que foi escolhida. Obrigado à Federação Paulista. Parabéns, seus cavalos. Vocês estão aí fazendo o quê? Bola ruim, e calendário horrível, horário horrível. Já tem a desculpa já, hein? E os caras do ST, não sei o quê, STJ aí Só lembrando que de férias. O Novo Horizontino também joga pela Copa do Brasil contra o Nacional. Mas joga em casa, bebê da Renata. Não, tudo bem, joga mas também vai se desgastar. E o Corinthians vai ter essa viagem pra Minas. Aí você quer tirar o mérito do time que teve a melhor campanha do Campeonato Paulista e que tem o direito de jogar em casa porque foi melhor que os outros. É porque eles estão indo classificação, todos os jogos foram no domingo às 8h30. Eu quero o mesmo pra todo mundo. O jogador do Corinthians tá indo lá pra Agora a federação tá de sacanagem, o STJ também. É a TV que escolheu assim. Não, o André sapateou com a chuteira na cara de vocês do STJ. Aí vocês não fizeram nada. Vocês estão de férias. A desculpa eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Eu poderia estar aqui já usando esse discursinho da desculpa. O Inter tá fazendo a viagem mais longa do Campeonato Brasileiro, saindo de Porto Alegre, chegando em Belém e vai ter um Grenal no final de semana. Mas todo quando mundo que é o tem, jogo o calendário de vocês? tá lá, todo mundo já Quando que é o jogo de vocês? Me diga. minutos de voo, Renato. O jogo do Inter com o Grêmio. Quando que é o jogo? Me fala. A desculpa Mas não é só questão. O Grêmio vai jogar na casa dele contra o Galo. É só isso que eu queria. Domingo. A desculpa já tá pronta, já que vai perder. Quero te encontrar. É de isso. Minas, você pega uma ponte aérea de BH pra São Paulo. Voo fretado. Quando você... Tudo é voo fretado, Renata. Gente, eu só quero o mesmo pra todo mundo. Eu quero, o que tem pra vocês, eu quero pra mim. O que tem pra mim, eu quero pra vocês. Eu só quero o jogo no domingo. Para de chorar, rapaz. Só isso. E o julgamento do menino que sapateou lá, estragou o gramado. Cadê? Foi nem a federação tá de férias. Vocês estão de você férias. tá ainda nesse assunto? Pelo amor de Deus, então não venha falar, não venha com churumelas. Depois que não pode jogou sapatear, eu quero falar do Inter agora. Agora eu quero falar do Inter. O desvio de foco do Ronaldo. Não, desvio de foco não. Quero o jogo Maravilhoso. domingo pra todo mundo. É impressionante. Mas daí tem que falar com a detentora dos direitos de TV. Não, isso mexer com o Corinthians, só o Corinthians pode mexer com o Corinthians. Corinthians pode. Bom, o seguinte, vamos falar mais de Brasileirão. Já que eu toquei nesse assunto... Inter. Remo fez uma partida brilhante contra o Atlético, um empate eletrizante. Contra o Mirassol também, outro empate. E o Remo, minha gente, perdeu pro Vitória, né? É o adversário do Inter, lá em Belém. Uma equipe que tá voltando, que tem uma torcida forte. Ai, sei não, hein? Vamos dar uma olhadinha nos dois lados. Olha o Remo, olha o Remo, olha o Remo, olha o Remo. Olha o Remo. Amanhã vai... Remo e Internacional entram em campo nesta quarta-feira às 7h da noite em Belém. Os dois times não decolaram ainda no campeonato e precisam de pontos para ensaiar uma recuperação. O Inter é o vice-lanterna com apenas 1 ponto conquistado em 3 partidas. O time de Osório está em uma situação um pouco melhor, com 2 pontos somados. Para receber o Colorado, o Leão deverá colocar em campo força máxima. O time vem de vitória, de virada contra o Cametá no Campeonato Paraense e consequente classificação à final da competição. O treinador colombiano vai escalar os jogadores mais descansados. Destaques para o artilheiro Aleph Manga, que já marcou 2 vezes no campeonato, e para os rodados Vitor Bueno e Patrick de Paula, titulares do meio-campo. Um grande jogo que é contra o Inter. Temos que mostrar nossa força dentro de casa. Então, acho que creio eu que a gente está pronto, está preparado. Antes das decisões do Campeonato Gaúcho, o Internacional precisará abrir o olho com o Campeonato Brasileiro. Lá atrás, o técnico Paulo Pesolano ressaltou que a prioridade do clube seria a competição nacional, algo que ainda não se traduziu na pontuação. O Colorado terá retornos na equipe titular. O volante Paulinho e o atacante colombiano Carboneiro voltam após 2 partidas sendo desfalques. A dúvida fica na defesa, já que Vitor Gabriel não deve atuar. Félix Torres e Juninho disputam vaga ao lado de Gabriel Mercado. Sí, veremos. Vamos a ir viendo jogo a jogo. El que esté bien, el que esté preparado para seguir jogando, vamos a ir jogando lo melhor que tem no momento. Mas os meninos lo estão fazendo bem também. Não quita que não vão jogar. Ou os jogadores que lhe falta minutagem ainda, também podem estar jogando porque estão fazendo bem. Antes de uma decisão estadual contra o maior rival, é importante vencer, ir com a cabeça tranquila.
A tabela do Brasileirão pode causar medo em um time que quase caiu no ano passado ou em outro que recém foi promovido à elite do futebol brasileiro. Jogo perigoso para o meu Colorado, perigoso. O Inter tem que levar todos os titulares a campo, tem que entrar com a formação principal. Ainda tem uma dúvida na zaga, ao lado do Mercado, se ele vai jogar com o Félix Torres ou com o Juninho. Não interessa, é Campeonato Brasileiro, tá acima do estadual. É isso. Tem que jogar com os titulares, aproveitar o bom momento do Borré, o Alan Patrick. Gente, o Alan Patrick, é tão bonito ver o Alan Patrick jogar. E agora tem o Alampinha também. Alampinha, mais conhecido como Alex. Será que vai ter pênalti? Olha lá, o pessoal escreveu lá que foi o Xalá. Inter visita o Remo para não afundar no campeonato. Quer dizer, se afundar... Por enquanto, eu não vou ser uma pessoa desesperada, apesar que o ano passado ainda me incomoda. É algo que eu não consigo esquecer. Mas o Inter, eu acho que até está se planejando bem, está mostrando coerência nas decisões, os resultados não apareceram. Perdeu para o Palmeiras em casa, mas não jogou mal. E a tabela? Quem que não vê mais? E a tabela tá ruim, vamos mostrar. Para mim tá péssima. Vamos ver a tabela? Vamos mostrar o Remo e o Inter onde estão na tabela. Um tá remando, o outro tá afundando. O Remo é o 16º, olha... Essa posição até era melhor do que a que eu estou hoje, hein? O Inter é o 19º na tabela. Tem apenas 1 ponto, assim como o Cruzeiro e Santos. O Vasco da Gama também ainda tá penando com 1 ponto. É complicado, gente. O Brasileirão, essa é a dificuldade, realmente. Se você pega a equipe do Remo, ele tá vencendo o Mirassol, tomou empate. Tava vencendo o Atlético Mineiro, final do jogo, também tomou empate. Então, se você for ver, é um time bem competitivo, Renato. Se o Cruzeiro vai descontar tudo no Inter. E muita gente vai enfrentar o Remo lá, né? Inclusive. Bom, gols da Copa do Brasil já começou, aquelas fases iniciais da competição, mas muita gente já buscando dinheiro e avançar numa competição importante. Junto com o jogo aberto, eu quero gritar gol! Copa do Brasil, jogo único da segunda fase, Castelão, e o Fortaleza fez 1-0 no Maguari de Pernambuco na cabeçada de Luiz Fernando. Na sequência, Lucas Gasal falhou feio e causou um estrago no sistema defensivo do Lion. Júlio César não perdoou 1-1. O Fortaleza voltou a ficar em vantagem com Cardona novamente pelo alto. Só que ainda antes do intervalo, o Maguari conseguiu um novo empate de novo, aproveitando falha da zaga do Fortaleza. No cruzamento de Verdun, Vinícius Canu completou. E na etapa final, os visitantes ainda viraram a partida, com assistência de Marquinhos, Eduardo Ribeiro, 3-2 aos 19 minutos. Na corrida contra o tempo, aos 37, no momento em que a torcida já vaiava a equipe da casa, na insistência pelo alto, Rodrigo arrancou o 3-3. E na Bacia das Almas, já aos 49, veio o vira-vira e o consequente alívio, Luca Prior, 4-3, e o Fortaleza segue na competição. Muitos gols também em Saquarema para Boa Vista e Maringá. Os visitantes paranaenses marcaram o primeiro com Edson Negueba de cabeça. E em seguida, no desentendimento de Gabriel Caran e o goleiro Lucas Maticoli, Kaique assinou 2-0. Mais ligado no segundo tempo, o Boa Vista diminuiu logo no início no cruzado de Lucas Silva. E cobrando um pênalti de Cauã Emberê, marcado no campo, já que nessa fase da competição não tem VAR, Isael ainda deixou tudo igual, lance polêmico por conta da impressão de 2 toques na bola. Aquele 2-2 levava a decisão para os pênaltis, mas eles não foram necessários. Na sobra do escanteio de prima, Ronald Camarão resolveu 3-2 e o Maringá está classificado. Nos demais jogos desta terça-feira pela Copa do Brasil, Joinville em casa despachou o CSA 1-0 gol de Vitão. E na Arena das Dunas, o América de Natal não deu chances ao Grêmio Atlético Sampaio de Roraima, também chamado de Gás. Marcaram Cassiano, Souza em cobrança de pênalti e Alexandre Aruá já no segundo tempo na saída do goleiro. 3-0, América na terceira fase da Copa do Brasil. Força tricolor! Tá aí, Cicinho, o que você pediu. Coritiba e São Paulo, 2 equipes que não perdem jogos. O Coritiba foi eliminado nos pênaltis pelo Operário no campeonato estadual. E o São Paulo tá em ascensão completa. Subindo! O tricolor tá jogando demais. Com o choque rei à vista, Crespo vai ter trabalho para preencher esse quadro com uma estratégia ideal. Domingo, São Paulo enfrenta o Palmeiras em Barueri, sonhando com uma vaga na final do Paulistão.
Todo mundo quer saber se Lucas vai atuar no gramado sintético. O meia é uma das principais vozes do futebol brasileiro contra esse tipo de campo. A decisão se ele vai jogar ou não é do Hernan, mas eu tenho absoluta convicção que todos os atletas, inclusive o próprio Lucas, sabem da importância de estar nesse jogo e de avançar nessa competição. Antes é preciso pensar no Campeonato Brasileiro. Mais tarde, o tricolor enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. Chance de aumentar a invencibilidade, que já está em 7 jogos. O bom momento vem de todo o ambiente, que tem sido muito bom, do grupo, de todo mundo que tem feito um grande trabalho dentro de campo. Eu acho que quando o trabalho coletivo ele está em sintonia, a gente tem jogado junto, eu acho que todos os individuais eles vão aparecendo. A tendência é que o treinador coloque em campo um time misto. A ideia não é poupar todo mundo, até pela posição do tricolor na tabela, em segundo, com 7 pontos. Um provável São Paulo teria Rafael, Mike, Alan Franco, que já está suspenso para enfrentar o Palmeiras, Arboleda ou Ferrarese, e Enzo Dias ou Wendel. Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio ou Ferreirinha e Cauli, Tapia e Caleri. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, então é muito importante que a gente comece bem e a gente fez grandes partidas esses início de campeonato, mas a gente sabe que no Campeonato Brasileiro é muito importante a regularidade. O adversário da noite também passa por um período de invencibilidade. O Coxa está a 6 jogos sem perder, só que tenta se recuperar da eliminação nos pênaltis para o Operário na semifinal do Paranaense. Seabra tem dúvida na defesa. Olha aí, a provável escalação. Tem Pedro Morisco, Tinga, Maicon, Thiago Cosé, ou Thiago Santos, ou Jaci. E Bruno Melo, William Oliveira, Lavega e Josué. Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. A gente está numa posição ali que uma vitória nos coloca próximo do G4, né? Então é um confronto muito importante aí, um jogo difícil, né? A equipe do São Paulo sempre é um adversário difícil, mas jogando em casa a gente vai ter que se impor, colocar o nosso ritmo forte para que a gente possa conseguir essa vitória e continuar crescendo dentro da competição. Os dois querem manter a invencibilidade. Para o São Paulo é importante também sair sem prejuízos para o clássico. Vou começar com a neutralidade do Dracena para falar do São Paulo diante do Coritiba, jogo fora de casa. O São Paulo pensando no Palmeiras, o Coritiba eliminado do estadual. Não é uma partida tão simples assim. Vem desgastado, o tricolor paulista, mas é aquela história, tá de olho na liderança do brasileiro. Não vai ser, Renata, até porque o Coritiba é muito bem montado pelo Fernando Seabra. O Seabra é um bom treinador, conseguiu vencer o Cruzeiro fora de casa, estava ganhando da Chapecoense, até no finalzinho ali acabou tomando gol de empate. Então, o São Paulo vai ter muita dificuldade sim, mas é claro que o momento do São Paulo é muito bom. Os jogadores estão se entendendo e o Crespo... Será que o Crespo vai estar no banco hoje ou amanhã, no domingo? Não sei, né? De repente... Vocês estão falando isso porque o River Plate está de olho no treinador do São Paulo? É um dos candidatos, junto com... Eduardo Cudê. Então, será que ele está focado nesse jogo? Mas tudo bem, tirando isso aí, eu vejo que o São Paulo está muito bem e muito confiante também. Agora, você vai pegar uma parada indigesta, porque jogar lá no Couto Pereira é muito difícil, principalmente pelo time que o Fernando Seabra montou. Sim, a tendência é que o São Paulo preserve alguns jogadores, até pensando na maratona, mas o São Paulo vem muito bem. É um time que apresenta um futebol que agrada os torcedores e, ao mesmo tempo, a gente vê um São Paulo bem mais inteiro, confiante. Exatamente. E a gente vê as substituições que podem acontecer, Renato, coisa que não se via no São Paulo. Por exemplo, não vai jogar o Lucas Ramon, provavelmente, sendo poupado, joga o Mike, que vinha apresentando um bom futebol ali, que até colocou o Cédric no banco. A volta, provavelmente, do Arboleda no lugar do Sabino, que o Arboleda era o titular, junto com o Alan Franco, que está suspenso do final de semana. Então, assim, são alterações que mantêm o nível do São Paulo. E isso é bom. São Paulo pode perder, sim, com o quê? A ausência do Danielzinho, que hoje é insubstituível. Porque provavelmente ele não joga e não tem uma altura
ao nível do que ele está jogando hoje. Não tem. Ele, o Marcos Antônio, é o carro-chefe ali no meio de campo, né? O Pablo Maia e o Bobadilla são, assim, inferiores ao Danielzinho e também ao Marcos Antônio. Mas é um São Paulo forte. É um São Paulo forte. E pode ficar tranquilo, Edu. Imagine o Crespo, no momento de roer o osso, ele estava lá. Todo aquele problema. Agora que ele está na época do filé, ele vai largar o tricolor? Já jogou lá no River, aí lá na Argentina. E vai jogar isso daqui perto do tricolor. Que isso, esse senhor, esse sim. O River é maior que São Paulo. Ganhou mais Agora ele título Libertadores do que o São Paulo. Daqui a pouco aparece lá no Olé da Argentina. Cicinho diminui o River perante Não, mas perto do São Paulo, o River é isso daqui, ó. É pequenito. Não faz isso não, Cicinho. Eu não vou entrar nessa discussão pelo seguinte, o Brasileirão vai ter uma rodada diferente. São 3 jogos que ainda não tem data para acontecer por conta das competições da Conmebol. E o restante acontece hoje, apenas uma partida amanhã. É Santos e Vasco. Desespero, zona do rebaixamento. E o Neymar fala que o momento do Santos realmente é triste. Em meio à euforia das crianças, em ver de perto seu maior ídolo, poucas, mas sinceras palavras de Neymar. Neymar, qual o sentimento que se tem depois da eliminação e agora ter o jogo contra o Vasco, né? Tristeza. Valeu, Neymar. Obrigado, Neymar. Valeu. Melhora, se possível, imediato. Quinta-feira tem jogo decisivo, pelo menos para Vojvoda. É o que os bastidores dizem. Após a eliminação para o Novo Horizontino, o Santos enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Ser corajoso, ser valiente e enfrentar o próximo jogo com a responsabilidade e com o coragem que temos que ter para a próxima partida com Vasco em nosso campo. O Peixe busca os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Perdeu para a Chapecoense, para o Atlético Paranaense e empatou contra o São Paulo. A pressão em cima do técnico argentino é grande, até porque em 12 jogos em 2026, apenas 3 vitórias. O argentino não pode nem reclamar do departamento médico nem nada. Nenhum jogador lesionado ou suspenso. Neymar, então, deve ser titular, assim como na partida contra o Novo Horizontino. Até porque, após o confronto desta quinta, o Peixe só entra em campo no dia 10 de março contra o Mirassol. A missão, então, agora é levar a alegria das crianças em frente ao CT Rei Pelé, para as arquibancadas da Vila Belmiro. Neymar é o seu maior ídolo? Sim, claro. Fiquei. Porque ele é meu ídolo, né? E não só o meu, como o de todos. O Neymar abriu o vidro do carro dele e assinou minha camisa de todo mundo aí. Ele assinou sua camiseta? Sim. Você ficou feliz? Sim. Por quê? Porque sim. As crianças amam o Neymar, isso é fato, é ídolo sim. E o Santos não passa por um bom momento, essa eliminação para o Novo Horizontino pesa. O fato de que o Vojvoda ainda não tem um time definido, não conseguiu ajustar essa equipe também. E o Neymar que vai tentar de tudo para ir para a Copa do Mundo, Edu. É muita coisa. É, muita coisa acontecendo e coisas ruins, né? Por exemplo, o Santos nessa situação. Porque quando você planeja a temporada no início, Renato, você vai almejar o quê? Não, pelo menos na semifinal de um campeonato estadual, né? Podendo chegar na final, né? O início do Brasileiro, você de repente está ali no meio da tabela ou até mesmo ali na frente. Agora, você imaginar uma situação como essa que o Santos está vivendo, sendo desclassificado nas quartas de final do Campeonato Paulista, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 1 ponto de 9 disputado, é muito ruim, principalmente o que o Santos está apresentando dentro de campo. É isso que deixa o torcedor mais triste e chateado. Complicado, hein? O Santos precisa reverter tudo isso muito rápido. Seguinte, hoje você não pode perder, hein? Só jogão pelo Brasileirão. Tem o Palmeiras contra o Fluminense, o Grêmio pega o Atlético Mineiro e sem esquecer que tem Cruzeiro versus Corinthians, resenha e opção de palpite é o que não vai faltar. E para te dar aquela forcinha extra, para não dar chance pro azar e não ficar fora dessa rodada, a Novibet preparou o Aposta Sem Risco. Funciona assim, ó. Você ativa a oferta fazendo uma aposta simples de R$50 em um jogo selecionado.
antes da bola começar a rolar. E se o seu palpite der ruim, você recebe R$25 em aposta grátis de volta. Viu só? Mais tranquilidade para palpitar num dia cheio de clássico. E tem mais. A Novibet ainda tem um diferencial que muda o jogo, o pagamento antecipado. Se o time que você escolheu abrir 2 gols de vantagem nos primeiros 15 minutos, a Novibet já paga a sua aposta na hora. Já pensou começar a partida com o pé direito? Além das super odds, plataforma rápida, segura, fácil de usar. Então, já prepare o seu chute, aponte o celular pro QR Code aqui da tela ou acesse novibet.bet.br e confira todas as condições para aproveitar. Vai de Novibet, jogue com responsabilidade, porque se não for divertido, não é responsável. Lembre-se, é só para maiores de 18 anos. E agora um duelo à parte de ex-treinadores da seleção brasileira. Tite pelo Cruzeiro e Dorival pelo Corinthians. Se liga. Adenor Leonardo Bach, o Tite, 64 anos. Dorival Silvestre Júnior, Dorival Júnior, 63 anos. Hoje à noite, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, mais um encontro entre os treinadores. O técnico do Cruzeiro, mesmo estando sem perder há 4 jogos, sendo 3 vitórias no Campeonato Mineiro e estando a um passo da final e um empate pelo Brasileirão, está pressionado na Raposa. Isso porque é o lanterna no Brasileirão com apenas 1 ponto. Ainda não venceu na principal competição do Brasil. Já Dorival Júnior vive situação tranquila. Vem de 2 conquistas recentes, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei em cima do Flamengo nesse ano. No Paulistão, o Timão briga por mais uma vaga em final sob a batuta do treinador. Pode ser a 3ª em menos de 1 ano de Corinthians. E no Brasileirão, o Timão está em 5º com 6 pontos. Hoje à noite será o 16º encontro de Tite contra o clube onde é ídolo. Em 15 partidas, o treinador venceu 8 vezes, foi derrotado em 5 pelo Corinthians e tiveram 2 empates. Tite ostenta o status de treinador mais vitorioso da história do Corinthians. 6 conquistas, entre elas Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012. Tivemos 6 títulos juntos. Perdemos também, mas demos 6 títulos juntos. Mas eu vou levar um título, eu e a minha família, que é a gratidão e o carinho de vocês. De coração. Em 2007, após ser vice-campeão paulista com o São Caetano, Dorival recebeu sua primeira oportunidade em um clube grande, justamente o Cruzeiro. Em 27 jogos, aproveitamento de 51,8%, mas sem conquistas. Surpresa sim, lógico, porque até então todas as sinalizações que me foram feitas foi no sentido de uma renovação, da permanência, de um trabalho um pouco mais, com um pouco mais de tempo, para que nós pudéssemos ter a possibilidade de correções futuras. Dorival e Tite, como jogadores, atuaram juntos no Guarani. E segundo dados do site O Gol, como treinadores se enfrentaram em 13 oportunidades, e com grande irregularidade. 6 vitórias de Tite, 5 de Dorival e 2 empates. Eu tenho pelo Dorival uma amizade, afora o lado profissional de respeito, uma amizade, nós jogamos juntos no Guarani. Uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, fui atleta junto com ele. O Cruzeiro não perde para o Corinthians como mandante há 11 anos. A última vez foi em 2015, quando o Timão era comandado por Tite. Hoje à noite, o embate do passado recente da seleção brasileira, nas figuras de Tite e Dorival, sob olhares do presente. O técnico Carlo Ancelotti vai ao Mineirão. Um duelo interessante que o futebol brasileiro proporciona, cada um com suas características. Nós jogaremos quarta-feira contra o Cruzeiro, com praticamente 1 dia e meio a mais de recuperação do que a nossa equipe. Agora, nós temos a obrigação de chegarmos lá na quarta-feira e fazermos o nosso melhor resultado possível. É assim o futebol. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Eu quero fazer uma história no Cruzeiro. Essa é a minha resposta.
futebol se quisessem, mas são comentaristas, competentes, torcedores, apaixonados. Tudo bem com você, Rona, hoje? É o nosso Alisson, meu. É que eu tô conhecendo no fax da federação pra ver se muda o jogo tudo pra domingo. Ainda? Você tá nessa conversa? Ah, gente. Pensa no Cruzeiro. Já vou mostrar o Everton Guimarães, vocês vão conversar um pouquinho. Ó, tô com saudade dele, Chico Garcia. Chiquito, tudo bem? Tudo bem. Eu também quero falar com o Everton Guimarães. Ano passado eu tive 6 pontos no campeonato. Será que ele vai me dar esses pontinhos de novo? Chico, para de lembrar, o ano passado foi uma tragédia. No futebol, pra mim, no Brasileirão. O final foi muito triste pra todos nós. Você quer ver a tabela, Chico? Depois? Eu quero. Eu quero. Eu não tô afim de ver a tabela, mas eu mostrarei a tabela, com certeza. Sgarbi. Tudo bem? Boa tarde, tá tudo ótimo. Até o Inter jogar tá sempre ótimo. Depois eu já não garanto. Agora, a questão toda é o seguinte. E o Coritiba? E o Coxa? Hoje você e o Capelanes finalmente vão ter uma amizade, uma proximidade, um interesse comum? Tava na hora, né? Tudo bem? É, claro, Beijo pra tudo você, meus ótimo. amiguinhos. Eu não quero falar com o Everton Guimarães. E deixando claro que é São Paulo contra o maior de Curitiba. Ah, irmão, pô, eu te abracei aqui, você faz isso comigo, Viajei, velho? foi mal, perdão. Não, vamos comentar. Tava indo tão bem. Viajei. Cicinho, eu pensei que hoje ia ser uma união sua, do Capela, do Sgarbi. Vem comigo. Prefiro comer vidro. Vem. Nós não queremos falar com o Everton Guimarães. Eu quero falar com ele. Eu quero falar pra ele que o Atlético de verdade é o com H, o outro é o genérico. Boa tarde, bom almoço? Bom almoço a todos. Edu Dracena, e é verdade, hoje vamos começar a rodada com 2 duelos bem interessantes, Bragantino e Furacão e Remo e Internacional. Só que muita gente está esperando por Palmeiras e Fluminense. Boa tarde, Renata. Só tem maluco aqui nesse do lado aqui, Cicinho e Capelão. Você acha que o Cicinho e o Sgarbi não estarão com um Subeldia hoje? Hoje vai ter Abel Ferreira, viu, Zubeldia? Vai ter Abel Ferreira, vocês dois, quero ver ali quem que vai ganhar. Edu da Pena. Já se enfrentaram também, né? O Edu da Pena tá demais, ó. Vai chegar chorando amanhã. Bom, é o seguinte, não posso mais adiar o momento. Aqui está o nosso muchacho mineiro. E é o seguinte, hoje, Everton, a sua presença está causando urticárias em Chico Garcia e em Ronaldo Giovanelli. E Chico Garcia duplamente, eu diria. O Ronaldo só por um lado. E aí, Everton, os mineiros hoje vão se dar bem na rodada do Brasileirão? Boa tarde. Renata, boa tarde a todos. O Brasil para ouvir o governador do estado de Minas Gerais, que sou eu, preocupado com o que está acontecendo aqui em Juiz de Fora e Ubá. Então, pelo dever do ofício, a gente está aqui falando de futebol, mas a coisa aqui está muito séria. Mas vamos falar do nosso departamento. Ainda bem que ele falou sério, né? Porque ele geralmente começa brincando. Em momento oportuno. Isso. Mas eu vou agora, por dever de ofício, responder ao Ronaldo e ao Chico o que eles precisam ouvir. Eu já falei aqui de física quântica, né? Porque ela trata agora, e segundo a física quântica, tudo que está acontecendo agora já aconteceu. Então, vim com um estudo aprofundado para dizer que o Cruzeiro ganha, viu, amiguinhos? Por 2-1, tá? 2-1 Cruzeiro. Empurra o Inter para a lanterna. Eu acho até que eu estava pensando num 3-1. Estava falando num 3-1, porque hoje possivelmente não vai ter gol de mão. Porque o Memphis não deve jogar, né? Não vai jogar. Então, se o Memphis não vai jogar, não tem gol de mão. Né? Já é um grande avanço para o Cruzeiro. O Cruzeiro deve, obviamente, eu acredito que o Tite vai hoje colocar uma formação mais segura, porém com o Cajota de volta. Bem no campeonato, realmente. Com o Caio Jorge não tem placar em branco. Não interessa como o Cruzeiro está, irmão. Nós estamos falando do jogo de hoje. Estou falando do que passou. O que passou, o que passou não volta mais, né? Agora, eu gostaria, inclusive, Chico, de tratar com você um assunto muito importante aqui, que é o seguinte... Tá de fralda, tá com a fralda cheia. O Corinthians, que não tá jogando um grande futebol, vem enfrentar o Cruzeiro, tá mal na tabela, mas que tem muito mais time. A pergunta que eu tenho pra fazer pra você, Chico, aliás, pra você não, pra vocês dois, é a seguinte, vocês gostam tanto do Tite, o que vocês têm a dizer sobre esse Cruzeiro 2, Corinthians 1 pra logo mais?
tá com a fralda cheia. Eu não vou falar. Fala. Ele tá com a fralda cheia. Subiu pra vocês não vão falar, porque no argumento vocês não conseguem. Não tem nada que comprova, aliás, que aponte. Não tem nada que aponte que o Corinthians vai ganhar do Cruzeiro aqui hoje. E o Cruzeiro, que é lanterna? Nada. O Corinthians está preocupado com o jogo do final de semana aí. Se esse gordinho fala, hein? Então, se ele está preocupado com o final de semana e está até poupando para segurar pro final de semana e não vai ter o Memphis aqui para fazer gol de mão, Cruzeiro ganha o jogo 2-1. Obrigado. Mas, Chico, agora eu vou fazer outra pergunta. O Everton, ele quis provocar você. Começou dando aquela cutucadinha. Mas a questão é a seguinte, o Cruzeiro, ele tem o Pouso Alegre. Então, ele já ganhou o primeiro jogo, já fez esse resultado, tá mais tranquilo para pensar em Campeonato Brasileiro. O Corinthians reclama do desgaste, vai ter que jogar contra o Novo Horizontino fora. O Corinthians tem uma situação mais tranquila na tabela que o Cruzeiro. Esse jogo não é mais importante para as pretensões do Cruzeiro do que do Corinthians no momento? No momento. Falando assim, Renata, e falando sério mesmo... eu não tenho uma boa notícia. Eu não sei se você está falando sério ou brincando. Não, agora falando bem sério, não tenho uma boa notícia para o Ronaldo. A tendência é que o Corinthians meio que deu uma rifada no jogo de hoje. Porque, assim, o Dorival tem falado muito sobre a sequência de jogos. E se tem um jogo para você rifar, o que eu quero dizer rifar? Não quer dizer que o Corinthians vai lá para perder, mas a tendência é ficar olhando para o sábado. Porque aí você tem uma decisão, jogo único, difícil, contra o time de melhor campanha do Paulista fora de casa, que se você perder, você está fora. E aí você já teve lesão do André, que agora voltou, do Bidon, que agora voltou, mas tá sem Yuri Alberto, Caio César, Matheus Pereira. Os caras estão sentindo o desgaste, o Memphis está se arrastando em campo porque talvez nem era para ele estar jogando com essa sequência. Então, o Dorival vai ter que fazer uma escolha. E para ter força máxima hoje, Chiquinho, você vai me desculpar, para ter força máxima hoje, o jogo do Rio tem que ser no domingo, como todo mundo vai jogar no domingo. Todo mundo que vai disputar o campeonato já começou, vai jogar no domingo. O Inter vai jogar quando? No domingo. O Grêmio joga quando? No domingo. O Palmeiras joga quando? No domingo. O Fluminense joga quando? No domingo. E o Corinthians joga sabe quando? No sábado. Isso é uma baita de uma sacanagem. E vocês não falam nada. Vocês são tudo clubista aqui, velho. É isso que me irrita. Agora eu sei porque você tá falando do Cruzeiro. Se o Abel Ferreira falasse isso, ele morria. Não é quando o Abel Ferreira fala isso, ele fala que é chorão. Que é chorão. E você é chorão. Eu não. Eu estou relatando um fato. Estou relatando um fato. E o Chico tá com essa conversinha aí, porque se o Cruzeiro empatar hoje com o Corinthians, o Inter já cai pra 20º. É por isso que você tá falando. Não, para. Eu sei, eu te conheço. Mas aí, se o Inter não fizer ponto, ou 1 ou 3 pontos contra o Remo, ele é incompetente, ele vai merecer instalar. E se chover aí? Meu Deus. É isso. Então. E se chover... E se fizer sol à noite? Aí o Mangueirão vai alagar. Aí o Mangueirão... O Sgarbi, esperto é o Sgarbi, que saiu desse lugar maledeto, foi lá pro meio da turma. Essa mesa aqui tá pesada a mesa. Ele começa a gritar, ninguém entende nada. Começa a... Pelo amor de Deus, cara, parece... Você hoje acha que Dorival vai mostrar superioridade em relação ao trabalho de Tite na partida? Que dedo que fica quieto. Não, mas vale citar, né? O Tite, esse é um jogo muito importante. Concordo com o Titico, porque esse é um jogo muito importante. Titico Garcia. Que bonito! Titico. Mas é um jogo, Titico, é um jogo que o Tite hoje, ele sabe muito bem, né? Exatamente. Ele finalmente deu uma respirada no sentido de resultados, que agora vem de 4 jogos sem perder, tava numa sequência difícil. Só que ele sabe muito bem, se no Brasileiro perder hoje pro Corinthians, a chance de cair é muito grande, do Tite ser demitido, é muito grande. Porque o Brasileiro já começa daquele jeito, tem a reta final consegue... do Mineiro ainda, talvez segure um pouco mais. Eu acho muito difícil, do jeito que a pressão tá lá, tudo. Então são jogos diferentes. Pro Cruzeiro... E essa reta final do Mineiro, o jogo vai ser quando? Ronaldo, domingo! Você... Domingo! Domingo vai ser o Mineiro! Cruzeiro e Galo vai ser... Esse jogo vai acontecer quando? Domingo! Nossa, a desculpinha tá pronta, vai cair pro Novo Horizontino e vai ficar chorando isso até o final do ano, cara. Vai ser isso. Mas o Cruzeiro é um time que precisa se mostrar. Pô, contratou o Gerson, uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Da América do Sul. Da América do Sul. Ainda não tá daquele jeito que, nossa, tá esperando do Cruzeiro, manteve que é um grande o elenco, time. né, Edgar? Manteve o elenco, não vendeu jogadores importantes. E o jogo de hoje é em casa, né? Então, assim, hoje. Hoje é o jogo assim, a pressão tá... Agora, não é estranho que Flamengo e Cruzeiro não tenham apresentado aquele futebol de alto nível como no ano passado, Capelanes, porque são duas equipes que nós colocamos entre os favoritos desde o princípio de janeiro e até agora não conseguiram mostrar aquela qualidade, aquele futebol bacana, convincente. Você tem razão. Você gosta de pescar, Renata?
Não tenho muita paciência pra ficar Muita quieta. paciência. Que bom que você mergulhar e pegar o peixe. Não tem paciência pra esperar, mergulhar e pegar o peixe. Você vai entender o Muito porquê da pergunta. silêncio, muito parado, não dá Você vai pra entender o mim. porquê da pergunta. Pra quem eu gosto de pescar, pesca esportiva, tirar uma ondinha lá. Só que quando você vai pra alto mar... Não consigo imaginar você quietinho. Não quietinho, mas eu gosto... Deixa... Deixa eu falar Como é que é o uma parada peixe aqui. do Chico? Eu gosto de baiacu. Parece o liso baiacu, parece, não? Baiacu. Você tá parecendo um fora d'água, inclusive, agora. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou fazer uma relação aqui com o cruzeiro. Quando você vai para alto mar, você pode ter enjoo, você pode tombar o seu barco. Você vai entender onde eu quero chegar. Você até chegar eu tô a ficar perdida, eu tô numa sem superfície GPS. plana, tranquila, com paciência. Demora. O cruzeiro foi exatamente isso. Chega o Tite, sai da orla, vai até chegar no alto mar, vem onda, bate, vem bicho, desvia, vem um monte de problema. Agora o Passou Cruzeiro... arrebentação. Isso. Agora o Cruzeiro ele tá aparentemente estabilizado. Por quê? Porque o Cruzeiro há 2 semanas corria o risco de não se classificar no Campeonato Mineiro, o que seria uma vergonha gigantesca e administrativamente falando, financeiramente falando, seria um fiasco para o início de temporada. Pela manutenção da base, pelo investimento feito e pelos jogadores que o Cruzeiro tem e pelo treinador que foi contratado. Agora o Cruzeiro, por mais que esteja na zona de rebaixamento, na lanterna, com 3 rodadas, agora o torcedor aos poucos está entendendo o procedimento, entendendo que o Cruzeiro pode entregar na temporada. E este jogo especificamente, o Cruzeiro, ele é muito favorito, o Cruzeiro ele já tem a cara de um time e o Corinthians está andando e andando. O Corinthians, assim foi na temporada passada, escolhe jogo para jogar. E vocês podem ter certeza. Esse não jogo escolhe não, estão escolhendo pro Corinthians. Não jogar. Estão escolhendo a data, o local, estão escolhendo pro Corinthians. Não jogar. Agora mudou. Ponto final. É isso. Como não vai jogar? O Corinthians tá bem no Brasileiro. É o campeonato que o Dorival falou que esse ano ele quer priorizar um pouco mais. Não vai priorizar. A virada de chave do Cruzeiro hoje. Vai ficar mais um ano brigando pra não Só cair. que é o seguinte, o brasileiro tem 38 rodadas. O campeonato estadual em 2 semanas acabou. Não tem mais nada. Então, quando você começa a colocar na balança e comparar, é o momento. O que é prioridade? Não é que o estadual é mais importante que o brasileiro. Quem tem que se preocupar com o brasileiro é quem está na lanterna, quem está na vice-lanterna, como eu. Os outros podem administrar, quem tem 6, 7 pontos. O Ronaldo chama de Paulistinha, quero ver agora. Mas posso só sublinhar a final aqui? Essa balela aí, porque é uma bravata, uma balela, uma coisa ridícula você querer poupar jogador. Isso pra mim, eu vou falar, peraí. É uma pauta vencida e você vai se jogar naquele tapetinho lá de barro. Atenção, mês que vem nós teremos uma pausa para a data FIFA com os últimos amistosos da seleção brasileira, França e Croácia. Meio do ano, mais de um mês de pausa para Copa do Mundo. Desculpa, gente. Mas não teve tempo pra treinar, Capelão. Mas isso que temporada não foi a mesma. Isso compensa pra começar a jogar dia 11 de janeiro. O Corinthians, 20 dias, de 3 em 3 dias, cara. O Corinthians teve a Supercopa, o Vira-Lata. Uma data mais. O Corinthians teve que se preparar diferente pra Supercopa. Até o Natal, uma datinha mais. O Corinthians jogou no dia 21 de dezembro e se preparou agora pra Supercopa. Tá vendo como você não tem nada? Ganham pra caramba pra jogar. Se o jogador... Se o jogador de futebol, que tem toda a estrutura fornecida na vida, ele não tem condições de atuar quarta e domingo, fecha o clube e joga a chave fora. Você tá falando besteira. Você tá falando besteira porque você não tá poupado. Ele não é movido só por dinheiro, ele é movido pelo quanto você se esforça. Demagogia. Só, Ronaldo, só explicando, os jogadores do Corinthians jogaram num... Eu não vou nem chamar de gramado, né? Eu vou chamar de... Não sei nem como explicar aquele negócio. De barro. Da Arena da Baixada, jogaram naquela vergonha. Tá bom. Então aquilo desgasta ainda mais o jogador. Vários citais aí, né? Mas é verdade. Tadinho do o gramado jogador. daquele não tinha que ser nem autorizado na Série A e você não fala nada. Tadinho do jogador. Edu, agora o Edu não falou sobre o Cruzeiro. Você acha que, como o Capelanes bem comparou, o Cruzeiro finalmente está estabilizado ou ainda não? Ainda não. Eu não vejo estabilizado. Até porque é uma obrigação classificar para a final, ainda que não classificou. Por mais que ganhe o primeiro jogo no Campeonato Mineiro, ainda não se classificou para a final. Agora, o que a gente vê é o dentro de campo, Renata. A gente não vê ainda um Cruzeiro performando como foi o ano passado. Até porque também a característica do treinador é totalmente diferente do que estava. Então, a gente vê ainda que o Cruzeiro ainda está bem instável. Você vê ainda que os jogadores ainda não estão entendendo o que o Tite está pedindo e da maneira que ele gosta que jogue. Então eu vejo ainda que o Cruzeiro vai ter um tempo ainda de adaptação. Tomara que seja próximo agora. Vai cair, então. Mais detalhes sobre o jogo entre Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, é o árbitro da partida, para quem não nos acompanhou na primeira parte.
E o Tite deve levar a campo o Cássio no gol. Na direita, a dúvida entre um ex-Corinthians Fagner ou William. Na zaga, Vidi Alba e Fabrício Bruno, é a zaga titular. Teremos Ancelotti lá acompanhando no Mineirão. Kaique Bruno na esquerda. Aí no meio, que bom que ele voltou com esses dois, Lucas Silva e Lucas Romero. Matheus Pereira, sempre o articulador. Aqui uma dúvida entre o Christian, que é mais pro meio, e o Arroio, que é mais um atacante para ter um pouco mais de liberdade. Gerson, esse é o Coringa sempre, um jogador que tem tudo para brilhar na temporada. E o Caio Jorge, a excelente notícia, a volta do atacante, que também vai ser observado pelo técnico da Seleção Brasileira. Sgarbi, é um timaço no papel, né? Timaço e vale citar. O Caio Jorge hoje vai fazer 2, hein? Tô a informação aqui, tá? Caio Jorge vai fazer 2 gols hoje. Pode se preparar, Ronaldo. E é um timaço, né? Um dos melhores times do Brasil, de forma disparada. Eu não sei por que você não me surpreendeu. Vocês estão criticando o Cruzeiro a mesma coisa. Quem tá criticando? O único que defendeu o Cruzeiro no programa até aqui fui eu. Agora virou um timaço, virou a Seleção Brasileira. Pelo amor de Deus, por favor, cara. Não é que o que se espera desse time ainda não entregou. Deixa eu explicar. Como não? A gente tá na final do Mineiro, ao desempenho do Cruzeiro no começo do ano é porque se espera muito de um time bom como esse. Começou o ano agora. É um timaço. Começou o ano agora. Você passou o ano passado inteiro falando do Super Cruzeiro, que não ia ganhar nada. Não. Eu falei que não ia ganhar nada e não ganhou. Porque eu tenho a visão do fato. Mas fez uma boa campanha. Ótima campanha, não ganhou nada. Cicinho, e aí, o Cruzeiro pra você já tá encantando, já tá rendendo? Não, encantando não. E respondendo aquela pergunta que no começo você fez pro Capelanes a respeito de Flamengo e Cruzeiro, até do Cruzeiro é esperado, né, essa mudança exatamente pela troca de filosofia, né? O Flamengo continuou o mesmo treinador, aí vai questão do desempenho dos jogadores. E ainda ganhou o Paquetá, né, no Flamengo. Exatamente. O Tite tentou mudar o esquema e implantar a maneira dele. Não deu certo, ele já está voltando com os dois que sempre foram titulares aí, o Lucas Silva e o Lucas Romero. Esses daí dão consistência para o sistema defensivo, porque o Cruzeiro enfrentou dificuldade. O Fabrício Bruno, por exemplo, que é o zagueiro mais rápido, correndo atrás de jogador. Então, hoje, eu só trocaria a questão do posicionamento aí. Eu acho um desperdício o Gerson ali na direita. Eu prefiro ir no lugar do Matheus Pereira, e o Matheus Pereira no 1 contra 1 faz melhor do que o Gerson. É que o time do Léo Jardim, cara, jogava em transição e tinha um jeito muito característico, né? Rápido, né? Ele ganhava muitos jogos no contra-ataque. Esse jogador com o Léo Jardim era muito importante. É que agora com o Gerson, vai ficando sem lugar no time. É time pra G4 no mínimo, né? Não, e tem muita coisa ainda. Agora, o Corinthians, por outro lado, Hugo Souza no gol, Pedro Milans na direita, expectativa, André Ramalho ou Gabriel Paulista na zaga, o Choca deve ter uma chance, o Anrileri também, que tá voltando, né? Aí no meio-campo, Charles ou Ranieri, o Alan, Carrilho ou Bidon, o Garro pode ser titular também. E aí na frente aquela dúvida, o Guinegão ao lado do Vitinho, ao lado do Memphis. Então o Dorival hoje, a tendência é poupar alguns jogadores. Mas, Chico, isso não é garantia, isso é uma prévia. Mas assim, do ano passado pra cá o time melhorou um pouquinho, né? O elenco, né, que eu quero dizer. Você já tem um Alan, por exemplo, que não é titular, mas pode ser. O Guinegão, um jogador que ainda está devendo esse ano, mas ano passado estava bem. O Vitinho fez o primeiro gol dele agora contra a Portuguesa. Essa zaga foi titular ano passado, em determinado momento. Hoje é o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Então, assim, deu uma encorpadinha. Mesmo assim, é um time que não joga junto. Será que pode pintar o Zacaria aí? Não joga junto. Vai ter trabalho hoje. Ronaldo, esse time aqui vence o Cruzeiro? Parabéns à federação, parabéns. Federação, muito obrigado. Diga, Everton, qual é a conversa, qual é a resenha? Quer puxar papo comigo, sai fora. Então, Renata, eu tô vendo desde a semana passada, desde o final de semana, Dorival, a imprensa, o Ronaldo, todo mundo falando de calendário, porque o calendário, Nossa Senhora, estamos todo mundo cansado, impressionante, meu Deus do céu e tal. Eu demonstro uma certa preocupação, mas só para informar o colega que o Cruzeiro joga no próximo sábado. Às vezes você me cansa, velho. O Cruzeiro joga no próximo sábado, mas eu tô aqui para te cansar mesmo. Então joga no sábado. Então o que você está reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Você deveria começar a reclamar, então você é galo. Porque se você fosse Cruzeiro, você está reclamando. Só pra você pegar as ideias. Aqui é rápido demais, velho. Venha com argumentos que aqui tem ferramenta, velho. Aqui é trabalho, meu filho. Aqui não é conversinha pra boi dormir. E vou te contar mais uma aqui, ó. Escuta agora. Você tá reclamando. Escuta. Já tá buscando resposta. Me responde. Já tá buscando desculpa pro jogo de hoje. É rápido, me responde aqui. O calendário é ruim pra todo mundo. O calendário é ruim pro Corinthians, pro
Palmeiras, Me pro responde. Santos, Cruzeiro, pro Atlético, pra todo mundo. Me responde Você tem aqui. casamento pra ir? Me responde tem só. casamento no sábado, tem aniversário de alguém, tem festa da família. Vai fazer o que no sábado? Me responde. Então tá reclamando de quê? Me responda. O descanso da Renata quando que é? Domingo. A macarronada com a mamãe, quando que é? Aquela macarronada maravilhosa com a mamãe, a família, quando que é? Não, domingo tem Grenal. O início da Fórmula Indy na Band, quando é? E outra coisa, domingo. quando tiver que falar, olha pra mim. Tudo tá é domingo. Por quê? Olha pra mim. Diga. Olha pra mim. Fala olhando pra mim. Tá olhando pra frente por quê? Diga, tô olhando pra você. Eu tô olhando pra você. Tá olhando, conversando com quem? Tá conversando com o fantasma, irmão? O descanso da Renata foi domingo, bebê. Ninguém mexe nesse descanso, bebê. Porque sabe que vai tomar uma lambada. Você acabou com ele. Você acabou com esse gordinho de Minas. Gente, ele é um ser humano problemático. Aqui tem argumento, aqui tem, não vem com conversinha, não. Ele destruiu tudo, que eu vou até mudar o assunto, eu vou falar de Palmeiras e Fluminense. Isso. Não é? É o seguinte, os times mais elogiados pela performance em campo são esses. Hoje, do início da temporada até esse final de fevereiro, Fluminense e Palmeiras têm sido valorizados pela mídia, pelos torcedores. Então o Sousa, que fez até gol agora, né, contra o Capivariano, vai falar sobre esse jogo bem importante contra o Flu. Yo creo que el equipo está funcionando muy bien. Como quiere el profe, creo que estamos haciendo bien las cosas. El profe cada entrenamiento siempre habla como quiere que el equipo juegue. Yo creo que estamos haciendo bien eso, estamos entrenando bien, jugando bien, eso es lo más importante. Ese equipo fluminense está jugando bien, creo que está ganando todos los partidos. Pero bueno, nosotros también estamos bien. Obviamente no estábamos pensando mucho del equipo rival, solamente nosotros, porque estamos entrenando bien, nos estamos preparando súper bien para el partido, así que nada, lo vamos a prepararnos de la mejor manera para ese partido. Ronaldão, Sim, bebê. você já decretou que será um empate essa partida? Sim, por bem de todos. É? Por bem de todos, o empate aí tá bom. O desgaste vai ser muito grande para essas duas equipes também. Mas o campeonato. De preferência mais pro Palmeiras? De preferência, o Palmeiras vai ter que correr mais, né? O Arias também vai cansar logo de cara. O Arias vai sair, vai ser titular? Vai ser titular e vai cansar. Vai falar, nossa, que ritmo é esse? Um ritmo alucinante e ele vai cansar. Como é que funciona essa coisa de jogar contra o ex-clube, né? Porque dá um aditivo a mais ali Logo na chegada, né? Logo na chegada, então, jogar no no segundo tapetinho. jogo. O duro é o tapetinho. E na chegada ele já cavou um pênalti que Andréas Pereira... Que era a coisa mais fácil, que cuidou, né? sabe do quê? Daquele círculo lá, aquele círculo. Vai ter pênalti hoje? Você vê? Vai ter pênalti hoje? E eles jogam quando depois dessa partida? Domingo. Tudo é domingo. Edu Dracena, tá nervoso pra esse jogo, sinceramente, ou tá tranquilo? Não, eu tô na expectativa, porque eu vejo... Olha o cheiro da fralda, olha o cheiro. O Fluminense Vale ainda não liderança, perdeu. hein, se alguém ganhar. O Fluminense ainda não perdeu na temporada. Então você pega um time muito bem armado pelo Zubeldia e, por um outro lado, você pega um Palmeiras que está num momento muito bom, principalmente com a chegada do John Arias. E a expectativa é muito grande para que ele possa estrear como titular, viu, Abel Ferreira? Mas eu entendo que, se ele deixar no banco também, é ele que comanda quem somos nós aqui, né, Chico, para questionar. Não, a gente pode questionar, a gente comenta. Vamos embora pra casa, Edu. Você não pode questionar, vamos embora pra casa fazer outra coisa da vida. Calma. O quê? Passando pano, tá de brincadeira, meu. Mas a expectativa é de Você já vitória foi do Verdão. Edu Ferreira hoje. Oi? O Edu Ferreira. Vem comigo com o Edu Ferreira. É, o John Edu Arias Ferreira. joga hoje. Quem? John Arias. Bom. Então, essa é a grande questão pelo lado palmeirense, Garbi. Se o Arias será titular ou se vai ser acionado no segundo tempo. Força máxima hoje. Palmeiras tem com força máxima sem pensar no final de semana. Malandrinho. Tá com medo, é? Você não vai reclamar da viagem pra Curitiba. Ah, mas é uma viagenzinha ali, gostosa, viajar gostoso. Você não quer jogar no sábado, né? Você não quer viajar pra Minas? É, pertinho, então o Ronaldo fica chorando. Troca, Só que vem é jogar um no jogo, sábado. é importante falar isso, né? O Edu trouxe a questão do Fluminense. Cara, impressionante. O Fluminense tá jogando bola. A gente trouxe esse debate foi nessa semana, né? Sobre qual que é o melhor time do Brasil, Meu que vem Deus, jogando bola. gente. Cara, o Flu tá jogando muita bola. O Fluminense não perdeu, vem de bons resultados. Meu Deus. Ganhou todos os clássicos. Eu sei que hoje é fora de casa, só que o Fluminense como mandante faz uma campanha com os Meu Dia brilhante.
Então é o cara que de fato ali soube fazer esse time do Fluminense jogar bola, então vai ser um jogaço. Posso fazer uma rápida sublinhada aqui, sem querer ser azedo, porque a minha vida é um arco-íris. Você sabe que eu sou um cara alegre. Mas quando a gente ouve aqui, uma campanha brilhante. Você assistiu o Campeonato Carioca? Mas até aqui é uma boa campanha, O Fluminense cara. pegou o Vasco, perdeu o treinador. E o Vasco, com todo respeito. O Botafogo que ganhou tá do Flamengo. Ganhou do Flamengo. O Flamengo tá encontrando. Pegou o Bangu. Pegou no Campeonato Brasileiro. Grêmio. Pegou o Botafogo. Pegou o Bahia. Gente, pelo amor de Deus. Agora vocês querem pintar o Fluminense como Real Madrid. A agência do Fluminense, na minha opinião, ela foi menor. Claro que foi. Mesmo com o Flamengo totalmente mal das pernas. Desde o ano passado, o Zubeldia pegou o Fluminense numa situação difícil ali. Uma situação difícil, ele levou o Fluminense pra cima. O Fluminense tá jogando bem, mas Cara, assim... começar o Brasileirão contexto, né? sem pré-temporada feita adequadamente, ganhando 2 clássicos do Brasileirão cariocas. Clássico é diferente, todo mundo sabe. Aí ganha, o jogo do Bahia foi lá na Bahia, não foi? Foi lá. Então, Ganha e aí do Grêmio. E aí ganha do Grêmio em casa. Gente, eu não acho que o Fluminense tem que ser menosprezado. Isso é normal. O Fluminense vai ganhar. Vem cá, com todo respeito. Aqui está um tricolor das Laranjeiras. Pode ser que daqui a um mês ele esteja jogando mal, mas hoje o futebol do Fluminense Eu queria lamentar muito o bom. árbitro hoje, Felipe Fernandes de Lima. Eu tô com pena do árbitro. Porque são 2 dos mais chatos treinadores do atual futebol brasileiro. Do jogo. Imagina Zubeldia e Abel Ferreira na área técnica. Gente, mas pode ser um jogaço. Vocês acham que não vai ser um jogaço? Eu acho que vai ser um jogaço. Não, tô com pena do jogo pelo árbitro. O árbitro é isso. péssimo. Ele estraga o jogo, o Felipe Fernandes. Não, e os caras atrapalham o árbitro? Atrapalham muito, atrapalham muito, óbvio. Mas, enfim. Eu acho que são os 2 melhores times em termos de performance realmente na temporada. Ok. Dito isso, o Fluminense teve uma exigência, na minha opinião, menor do que a do Palmeiras. É isso. Dito isso, vem jogando bem, tá tudo certo. É só contextualizar. Mas é um momento, né, Três Chico? clássicos, E lembrando que se o assunto é clássicos para transformar o programa em justiça, o Palmeiras também passeou nos clássicos. É verdade. Ganhou os 3. Contratou. Por enquanto, mais ou menos. Por enquanto. Foi amassado. Foi na casa do Corinthians. Sim, mas final da foi amassado o jogo inteiro. E 1 a 0. venceu, tá tudo E bem. o Palmeiras? O Fluminense jogou contra quem agora no Campeonato Vasco. Carioca? Ganhou. Ganhou. E o Palmeiras? Capivariano. Então o Fluminense também foi exigido, né? Agora o chá de boldo aqui é um bicho amargo, gente. O que ele é? É um chá de boldo, porque não é possível. Vai ser amargo lá. Por que amargo? Nada tá bom pra ele. Tudo é bom pra vocês. Você tá elogiando o Palmeiras agora? Não, tem que elogiar o Palmeiras e o Fluminense. Por quê? Quando tomou de 4 do Novo Horizontino, você arrebentou e pediu fora Abel. Agora você vai mudar. Everton, será que o Fluminense aguenta o Palmeiras em casa, em Barueri? Porque o time tá mostrando capacidade. É uma equipe bem treinada pelo Zubeldia, que até demorou para voltar, passou por uma cirurgia cardíaca. Já voltou, passou pela cirurgia cardíaca, mas continua desequilibrado ali a margem do gramado, né, Renato? É impressionante como o Zubeldia é maluco e me invade gramado e ameaça o árbitro, é uma loucura. Olha, Renata, se em condições normais, temperatura e pressão, não aguenta não. Acho que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras é favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, inclusive. Ah, mas você palpitou no Flamengo? Flamengo e Palmeiras são 2 favoritos a ganharem o Campeonato Brasileiro. Mas acho que, independentemente de ser em Barueri, na Arena, no Allianz, o Palmeiras é de fato favorito, inclusive contra o bom time do Fluminense, realmente muito bem treinado pelo Zubeldia, mas que o Palmeiras vence mais uma, Renata. Vai ser um jogo bem legal de acompanhar. Eu tô com essa expectativa. Vamos ver se eu vou estar feliz ou não nesse horário. Aí muda tudo. Ronaldão, humor é uma coisa maluca, né? É uma coisa maluca, menina Renata. Solta, Palminha, solta. Olha lá. Tá vendo? Domingo com a segunda. Você queria jogar na segunda? Domingo eu quero ver o quê? O Coringão jogar. Domingo eu quero ver o Coringão jogar. Mas meu Coringão não joga no domingo. Voltou toda a história. Brincadeira, velho. Querem dar uma olhadinha nas prévias de Palmeiras e Fluminense? E a tabela? A tabela eu tô querendo deletar. Esconderam a tabela. Espero voltar ao jogo logo. A tabela aí. E olha que eu acho que o Cruzeiro hoje...
Se você torcer pro Cruzeiro, você vai lá pra Michel. Não, eu não torço pra nenhum time, a não ser o Inter. O resto, eu me Você torce pro time que joga contra o Grêmio. Ó, Abel Ferreira acertar uma escalação proposta por ele é sempre uma grande incógnita, um quebra-cabeças, não é? Então ele deve ou pode levar a campo Carlos Miguel. Tá bem o Carlos Miguel lá, Ronaldão? Olha, tá no lugar certo esse bebê. É? Tá no melhor time. Certo, daqui a pouco seleção, daqui a pouco esse menino explode. Kelvin na direita tá melhorando de rendimento, né? Começou o ano meio devagar, agora tá se estabelecendo. Gustavo Gomes, Murilo. Não sei por que tá meio... Será que é alguma coisa, algum sinal aqui? Será que é iluminado? Será que ele estará iluminado em Barueri? Ele vai ser abduzido. Será que teremos um OVNI em Barueri? O que é esse senhor? Ou tá apagadinho, né? Pode jogar mais o Piquerez. Tem muita bola, pode render mais, com certeza. Agora, essa dupla aqui é excepcional, hein? Marlon Freitas e Andréas Pereira. O tribunal não viu esse menino ainda aí? O tribunal não achou esse menino ainda. Não. Mandar um endereço lá. O Piquerez já voltou ao normal. Bom, aí a incógnita, Alan ou John Arias, Maurício do outro lado. Poderia ser o John Arias no lugar do Maurício, também pra muita gente. E na frente a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque, Vitor e Flaco. E aí, gente, tá bom esse time? Eu não sacaria o Alan nunca. Na minha opinião, se o John Arias for entrar como titular e tem que entrar, disputa a posição com o Maurício, porque o Alan é esse cara que dá uma... Só que aí vai ter que ter um comprometimento na marcação, né? Maior. Só que o Alan é o cara do 1 contra 1 lá no Palmeiras, né? O cara que arruma o drible, quebra a linha. E é um jogador que, querendo ou não, jovem... Se quebrar a linha, a pipa vai embora. É o cara, mas o cara que vai pra frente. E ó, jovem, pode render fruto pro Palmeiras aqui, ó. Financeiro no meio do ano, se o Palmeiras estiver precisando. Eu tiraria o Flaco Lopes, tranquilamente. O Flaco Lopes é uma das figuras mais ele não gosta de, assim, que chega um reforço já, lançá-lo. Ele espera um pouquinho. Não é a característica dele, né? Já colocar um jogador no lugar de quem tá estabelecido. Mas, Renata, a gente entende a hierarquia, mas, pô, tem coisa que não dá. Tem coisa que tem que atropelar as coisas. Eu tô com você nessa, Edu. Eu também, na minha opinião, Arias, ainda mais que o Fluminense, tem que começar como titular. Segundo jogo, gente, vocês estão com vamos ver o outro lado da história. Dá uma olhadinha aqui, ó. Estamos falando em qualidade do Fluminense. Então vamos colocar, as opções do Subeldia. Olha o Fábio aí. Fábio no gol. Samuel Xavier na direita. Gemes, ex-Mirassol e Freitas na zaga. E René também, tá iluminado. Isso é coisa do Marcelão. Voltou. Marcelão. Não durou muito, René. Esse lado esquerdo do Flu aí, hein? Então, agora eu vou pro meio, ó. Martinelli, Bernal, Lúcio Acosta e esse trio. Já que o Canóbio tá suspenso, Savarino, Serna e John Kennedy. Vixe, é amasso. Time comum. Vai amassar o Palmeiras, esse time aí. Qual é a nota desse time, Edu? Do Fluminense? 8. Pra você, esse 8? 8. Eu, 9. Concorda, Chico? Tô entre 8 e 9. Esse time faz 3, pelo menos, no Você Atlético até 8,5. Paranaense. Nota 3. Esse time faz 3 no mínimo no Atlético Paranaense. Esse time aí. Pessoal, eu acho que eu não sei nada de bola. E o Vira-Lata Rio, sabe? Eu também acho. Os caras são... Esse time do Fluminense é nota 9. Flertar com a minha inteligência aqui. Esse time não passa na nota 6. E ainda tem o seu ídolo, Canóbio, que não Olha que esse não. Olha que Você quer nota padrão Brasil ou Europa? Padrão Brasil é 9. Não. A Renata perguntou que nota é o Fluminense. Não, mas é padrão Brasil. Então que nota é o Barcelona? 100 mil. Então, 100 mil. Pelo seu contexto, sim. Não, nós estamos falando de futebol brasileiro. Nota 6 no máximo. Aqui estamos. Atenção! Preste muita atenção. Já, calma. Eu prefiro palpite que tabela. Deixa eu pedir mais uma música. Pode, claro. Música, maestro. Aqui não acabou o carnaval ainda não, menino. Reba. A tabela aí. Olha assim, não tem nada a ver. Pode mostrar a tabela? A tabela. Hoje o Mangueirão vai Reba. Cadê o Inter, Ronaldo? Não veio daqui. Eu também não tô enxergando. Vocês não estão vendo? Pra levantar a turma aqui da ponta, pode levantar, Levanta aí. Eu lembro que no final do ano passado
engraçado, na última rodada, teve gente que trabalhou no domingo e fez hora extra, não foi remunerado e o trabalho nem veio pro ar. No domingo ainda. Você me deve um rebaixamento. E vamos parabenizar o Inter pela grande campanha do ano passado, 16º. Parabéns. E começou mal, hein? E a Canoa já virou nessa tabela aí também. Vai terminar pior. Mas o Remo não ganhou ainda no campeonato. Eu vou dar o meu crédito vai até a 10ª rodada. Até a 10ª rodada. Aí é jogo de Sacoé, Corinthians e Inter. Mais cedo ele até a 8ª. O doutor quer ver também, o doutor. Pera aí, doutor, deixa eu virar o doutor lá pra tabela. Aí, tá vendo, doutor? Levantar mais ele pra ele ver. Aí, pronto. E aí, você não queria falar de palpites? Ainda quer ficar na tabela? E aí, vamos começar, então? Vamos, quem que você quer? Inter e Remo? Não, eu pensei Coritiba e São Paulo. Boa, bora. Curitiba e São Paulo, palpites do jogo aberto. Edu Dracena, capitão, inicia o processo. 2-1 Curitiba. Nossa. Capelanes. Um gol pra cada trica do programa. 3-0 São Paulo. Vamos. Olha. Hã? 3-0 São Paulo, aqui é tricolor. Perdemos. Mas eu entendo ele. Esse é o torcedor de verdade. Esse aí? É o caramelo, isso aí. São Paulo. É o caramelo. Chico. 2-0 São Paulo. Perdemos. Ronaldão. 2-0 pro Curitiba, lógico. Coxa. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Mas que surpresa, hein? Meu Deus. Sgarbi. São Paulo, você me encanta. 2-1 tricolor. Cícero João. Tranquilinho, 3-1 São Paulo. Boa, João, é isso aí. E agora já partimos diretamente para Cruzeiro e Corinthians. Nossa. Edu. 3-1 pro Cabuloso. Eita. Cici. 2-0, cabuloso. Capelanes. Acho que vai ser um amasso do Cruzeiro hoje. 4-1 Cruzeiro. Sgarbi. KJ 2-0. Quem? Caio Jorge. Canóbio? Fazer o Caio J ali, ó. Hoje será 2-1 para o Cruzeiro. Agora eu tô feliz que você está do outro lado. Eu tô feliz. Chico. Dito isso, o Memphis não vai. O Chico 1-1 também é outro. Vira-lata. Tá bom. Você tá mais pra chihuahua do que vira-lata. E você, Chorão? 3-0 pro Corinthians. 3 gols do Vitinho e um do Charles Mills. Não, Charles não. E o Zacarias vai estar no banco, dando risada. E agora, Palmeiras e Fluminense. Aí, pronto. Ronaldão, inicia. 4-0. Você falou que ia ser empate. Não, quem falou que empate? Aqui no programa. Eu queria, mas eu me confundi. 4-0 pro Fluminense. 4-0, é lapada. 4-0 pro Fluminense. 4. Você vai ver. Chico. Não tem outro placar possível, é 2-1 Palmeiras. Chico, como assim, Chico? Não entendi agora. Não, tipo, tá gritando 2-1 Palmeiras nesse jogo. É por isso, não tem outro placar possível, 2-1. Sgarbi. Eu vou acertar 1-0 o Flu. Gaguejei até 1-0 Flu. Chora coração, sussurro, né? E você, Capela? Um time nota 6 contra um time nota 9. 2-0 Palmeiras. Cicinho. Taca. 2-1 Fluminense. Hoje será 3-1 para o Palmeiras. Nossa senhora. Falta mais um. Edu. Dá pena. Falta mais um. Não, falta mais um. 1-0 Palmeiras. Nossa, confiança. Remo Inter. 2-0 Remo. Olha lá. Cicinho. Quantos remos precisa para remar? 2?